Juízes capítulo 11, vocês viram aí? Juízes 11, versículo 30. Olha isso, que coisa sobrenatural. É algo simples, mas é o simples que causa efeito. Abaixa um pouquinho assim. Com? Aqui vai abaixar mais assim, ó. Tem que. Fazer aqui. Aí agora ficou bom. E a pessoa que está aqui? Não dá pra ver. Agora dá. Aqui, tá bom? Tá. Aqui, tá bom? Dá. Aí estica um pouquinho pra cá. Tá bom? Tá bom? Pegando até aqui? Tá. Top. Fechou então. Juízes 11, vamos lá. Juízes 11. Nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Voto. Nós vamos falar sobre voto. Juízes capítulo 11, verso 30. E Jefité fez um Voto. E Jefité fez um Voto. Jefité fez um Voto. ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão. Jefité fez um irmão. Olha aí a ação que entra aí. Vamos lá. Ele precisava de quê? Ganhar a guerra, tá? Obter ajuda sobrenatural. Um acordo, uma aliança. Vamos lá. Quando é necessário a entrada Jefté. História muito bonita, tá? Um ponto importante aqui, lá no versículo 30, que se você for parar para pensar um pouco, quando há a necessidade de você fazer uma solicitação dessa, a grande verdade que há uma necessidade de todos nós trabalharmos com isso quando precisa, quando necessita, quando é importante. Analisando aqui outras pessoas também que realizaram esse trabalhar de Deus aqui, que a gente pode colocar aqui, ó, um jovem chamado Jacó. Ele usou o recurso também. O outro jovem também que solicitou a ajuda de Deus foi Jonas. No Novo Testamento existem também chamados votos nazireu de Deus. Esse era
uma aliança igual ao voto, só que com propósitos diferentes. A pessoa não cortaria o cabelo por 20 anos. Era como se fosse uma chamada promessa. Pessoas que assumem promessas. Um grande fator importante também a ser colocado aqui, que o próprio texto lá na frente vai falar que após a realização não é possível voltar atrás. Uma vez feito, não tem como voltar atrás. Se a pessoa voltar atrás, a pessoa perde tudo, tá? Salomão, ele falou também sobre essa questão. Ele falou que quem fez realiza o pagamento. Quem fez realiza o pagamento. Esse é um versículo bíblico. Vamos lá. Votos. Ele está em qual escala? Qual é a entrada? O voto é uma oração? Vamos colocar aqui. O voto é uma oração? Não. O voto é um pedido de ajuda? Coloca aqui. Pedido de ajuda? Não, é mais que isso. O voto, ele pode ser feito sem pensar nas consequências. O voto, eu incentivo cada um de vocês a fazer um voto depois de hoje. O voto ativa mundos, tá? Espiritual, principalmente. Ele ativa o mundo espiritual. Hoje o seu mundo espiritual hoje o seu mundo espiritual pode estar aqui, ó, 100%. Após o voto, o seu mundo espiritual, ele praticamente ele é ativado absurdamente até a conclusão da realização, tá? O voto, ele tem a parte perigosa? Tem. Qual é a parte perigosa? O voto não falha, tá? O voto, coloca aí, o voto não falha. O voto não falha, tá? O que falha é não fazer. Uma oração não te exige isso aqui, ó, pagamentos e nem o que? Sacrifícios. Uma oração não te exige sacrifícios, não te exige pagamentos, não te exige a entrega de algo que dói. O voto exige algo que dói. Algo que dói. Não existe, né, aquela questão assim, às vezes as pessoas têm uma visão que tudo que você tem veio, né, de mera oração, mera circunstância, sem compromisso nenhum. Ou seja,
uma oração é completamente inverso do voto, porque a oração você ora 1 hora, 2 horas, 3 horas, faz pedidos. O voto não, ele exige primeiro o quê? Uma conversa aonde a pessoa vai o quê? Formalizar uma aliança, um acordo. Ele quer que Deus mova no mundo espiritual um sobrenatural. No caso de Jefité, ele precisava vencer uma guerra. Às vezes você precisa vencer uma determinada área. Ou seja, vencer. O pedido dele foi que nessa guerra ele voltasse como bem sucedido. Só que nessa situação ele colocou uma cláusula. Toda vez que você assina um contrato, cuidado, leia o contrato. Passe, vai comprar uma casa no contrato, busque. A Caixa Econômica, ela faz um contrato com quem compra coisa com ela, sabe qual? Dentro do contrato dela, tá uma palavra aqui chamada aqui, ó, cláusula. O que é uma cláusula? Cláusula é um termo dentro desse contrato, que se você quebrar, o contrato, por direito, ativa e retoma o que precisa ser retomado. Existem várias cláusulas. Existem cláusulas, se você não pagar 3 parcelas, X situação acontece. Existem cláusulas, se você ficar 1 ano sem realizar, também existe a execução. Só que a cláusula que Jefité colocou foi qual? O que vinha ao meu encontro quando eu vencer a guerra, eu vou entregar no voto. O voto você pode fazer e não entregar nada. Mas você fez uma aliança, um acordo. Você pode receber tudo sem dar nada. Você só não vai poder ficar com tudo sem entregar nada. Ou seja, o voto aciona, ativa o poder do sobrenatural. O voto, ele vem para separar o problema para a ativação do mundo espiritual, uma ajuda sobrenatural de Deus. Jefité falou: se o Senhor, nesta guerra, eu ser bem sucedido, voltando, ou seja, entra a parte que mais dói, o preço de toda a vitória. Não acredite que tem vitória sem preço. Aqui, o preço é alto. O preço pela vitória é alto. Nunca traga por voto, se você... Jefité não especificou que ia dar. Mas se você for colocar algo, coloque algo de significância. Coloque algo que Deus tenha interesse. Tem gente que quer colocar R$1.000 para dar no voto. Que isso, irmão? Que isso? Você está muito fraquinho. R$1.000 só se você for ganhar 1.000 por mês. Quer fazer um voto de 1.000? Só se você ganha 1.000 por mês. Porque você está falando assim, Senhor, eu ganho 1.000, eu estou botando tudo. Aí não. Aí
Tu mexeu em outra coisa com Deus. Calma Mas aí. é válido, voto material. É válido. É válido se você não usar o entendimento da viúva que colocou no gasofilaço tudo que tinha. Porque você não está botando dinheiro, você está botando tudo. Aí é outro nível. Você entender quando é para usar nessas áreas. O tudo tem mais poder do que o dinheiro que você está botando. Entendeu como é que é? Entendeu, irmão? Isso não é para ser feito assim, na igreja parar e todo mundo faz. Não, calma aí, não. Aqui você está na escola bíblica, aí você está entendendo os dois poderes da situação. Uma coisa é você ganhar 100 mil e botar 1000 no voto. Isso não tem efeito nenhum. Tem efeito nenhum. Isso não tem efeito. Né? Ou seja, igual a pessoa que dá um dízimo. Qual o efeito da pessoa que dá o dízimo? O efeito da pessoa que dá o dízimo é só um. É só um. É só um. É o mesmo efeito durante os 12 meses. Se você ficar um mês sem dar, naquele mês você passa lutas que você não deveria passar. E pode fazer prova disso que eu estou falando com você, que você vai ver. Um mês que você fica sem dar, a sua vida vira de cabeça para baixo em 30 dias. Pode perguntar para 100 cristãos. Pode perguntar para eles. Você passa outra coisa, lutas, provações, angústias. Você passa coisa que você você em 11 meses estava tão feliz. No mês que você inventa uma moda, você passa uma situação que você nunca imaginou. As coisas viram de cabeça para baixo em tão rápido que você até assusta. Ou seja, o voto, ele é uma ativação de outra coisa na questão de quando você for escolher a coisa para dar. Muita gente erra na escolha do que vai para dar. Jefité falou o quê? O que vim de lá para cá eu entrego. Jefité sabia? Veio a filha dele. Tá? Veio a filha dele. Veio a filha. E a Bíblia ainda faz questão de... Olha para você ver o tamanho do preço. Veio a filha casada? Não. Veio a filha virgem. Olha o tamanho da entrega. Veio a filha, a chave de ouro, a pérola de ouro. Veio a filha mais rica dentro da casa dele. Veio a filha mais abençoada. E a Bíblia faz questão de descrever as características dela, sabe por quê? Para mostrar que muitas das vezes a entrega precisa ser jus ao valor que você está almejando. Outra pessoa é essa menina aqui, ó, Ana. Ana fez o quê? Um voto ao Senhor. Um voto ao Senhor. Outra coisa que o voto faz também. O voto facilita a entrada de você. Você quer entrar no negócio de 300 mil, mas você só tem 20 mil. Aqui especifica que ela era única, né? Isso. O voto faz o que por você? Ele te ajuda a conquistar o de 300 tendo 20. Tá? O dízimo também tem esse poder. Pessoas que dão dízimo, ele consegue também entrar dentro de portas grandes com nada ou quase nada. Porque quem dá dízimo, ele não tem dinheiro. Quem dá dízimo tem prosperidade. Prosperidade é o quê? Ideia. Prosperidade é o quê? Vontade. Inclusive o judeu, quando ele fala assim de dinheiro, riqueza, de prosperidade, o judeu, esse povo todo que nós estudamos na Bíblia é judeu. Toda pessoa que fica
toda pessoa que não tem vontade nenhuma com nada é a ausência da prosperidade. A prosperidade, muitas das vezes, o que é a prosperidade? A pessoa adquiriu a vontade de vender um pão de prato. Tem gente ficando rico vendendo pão de prato. Porque a pessoa vai lá em São Paulo, pega o pão de prato a 20 centavos. Chega aqui, não, pega o pão de chão a 10 centavos. Chega aqui, ele vende 3 pães de prato, não, 3 pães de chão por 10 reais. Meu Deus, o cara ficou rico, vendendo pão de chão. Tem um cara que eu conheço, que há 10 anos que eu passo, esse cara vende pão de chão. Eu falei, rapaz, que coisa interessante. Quanto esse cara ganha? O que esse cara faz? Porque para ele vender pão de chão dá dinheiro. Eu fui em São Paulo. Eu falei em São Paulo, pão de chão, 9 centavos. Se o cara tá vendendo 3 aqui por 10, ele tá ganhando quanto? O cara desse não vai parar de vender pão de chão nunca mais. Você tá entendendo? Não vai querer ser patrão, Não. Não, para pensar no lucro. Ou seja, um cara tá vendendo pão de chão, ele tá pegando 3 pão de chão a 30 centavos e tá vendendo, e tá ganhando aqui 9,70. Como é que um homem desse vai parar de vender pão de chão? Eu já vendi isso, vende muito. E vende, e isso é extraordinário. Então, vamos aqui em outro ponto aqui também. Ou seja, o voto de Ana Atá. Pastor, como assim? Eu vou entregar uma pessoa em sacrifício? Essa passagem de Jefité é muito complexa. Deus gosta de sacrifícios humanos, né? Agora, recentemente, saiu a notícia de uma menina aí que sacrificou, coitado, o próprio filho. Como é que funciona isso? Da onde vem isso? Né? Hoje a gente já não trabalha mais com esses tipos, né, de voto humano. Só que você pode ser a maior oferta em sacrifício dentro do voto, tá? Porque muitas das vezes tem que tomar cuidado quando você vai fazer votos de dinheiro. Votos de dinheiro tem que saber fazer, porque senão você não ativa esse mundo espiritual aqui, tá? Às vezes você não ativa esse mundo espiritual aqui. Ativa quando, às vezes a pessoa recebe um aumento, pediu isso, aquilo, são coisas diferentes, tá? São coisas, tá entendendo? Tá diferente? Tá entendendo? A jogada diferente, o sentido diferente, quando é dinheiro, né? É diferente. No caso de Ana, ela falou que entregaria para o altar, né? Ela entregaria para o altar a vida, o tempo e toda a força daquele filho ao Senhor. Isso é muito forte. Pessoas fortes no altar têm voto forte com o altar. Às vezes, para você ficar firme, você precisa de ter voto forte com o altar também. Fazer voto com o altar é muito importante, é necessário, tá? A questão do voto nazireu são pessoas que já fazem votos igual o apóstolo Paulo, pessoas que fazem votos de não comer determinada coisa, votos de não cortar cabelo, votos, né, que estão ligados também a promessas. Isso são mais fortes do que orações, do que pedidos que a gente faz a Deus. Às vezes a gente faz muito pedido aleatório para Deus, mas não põe nada no altar para queimar. Não põe nenhuma oferta de sacrifício. A questão é, na questão do menino, que Deus não aceita tanto holocausto como obediência, foi para ele. Mas a verdade, no dia que Salomão botou 1000 boi e sacrificou a Deus, Deus desceu na hora. Na madrugada Deus veio. Então acalma aí. A interpretação tem que ser aplicada corretamente, para
aquela situação dele de desobediência foi essa aplicação. Mas a grande verdade que Deus gosta mesmo é da oferta no altar, do sacrifício. Porque é assim que... Você vê, até Jesus gostava desse negócio. Quando a viúva botou tudo que ela tinha lá no altar, ele foi o primeiro que levantou. Todo mundo aqui, ó, vocês estão botando o que está sobrando. Ela não, ela botou tudo. Não. Ele pegou aquela situação e mostrou assim, olha, não é questão de quantidade. Tem um tipo de oferta que move mesmo o altar, move a mão de Deus. Eu já fui um tipo de pessoa, 17 anos atrás, para mim o ouro da igreja quando passava a sala. Eu trabalhava, pagava minhas contas e o resto eu botava tudo na sala. Todo o meu dinheiro eu botava na sala. Já vivi muito tempo assim. E rapaz, era um troço doido. Era um troço doido. Essa salva só tem cara de simples, mas a ativação do sobrenatural, irmãos, eu ia no shopping assim, ó. A gente pagava um terno assim, entrava na ceia do terno e pagava um terno assim pra vocês assim. Você ia no trabalho, as pessoas traziam as coisas. Então assim, você ativa, você tem que entender como é que você chegava nos lugares, você viu um negócio assim que era fora do comum. E no lugar aonde eu entregava, Deus abriu um troço gigantesco assim pra mim. Então eu aprendi uma coisa, que realmente a oferta se move o altar. Por quê? Se a gente for parar para pensar, ninguém que estava lá no mundo tinha medo. Tem gente que não tem medo de ir lá. Eu conheço várias pessoas que foram ali numa concessionária, então deram 30 mil de entrada e estão pagando 80 parcelados. Imagina você fazer um voto, você dá 30 mil para Deus de entrada e pagar 30 prestação de 3 mil reais para Deus voltar. Ô irmão, se Deus não fazer nada na sua vida, eu vou falar com você, irmão. Você é doido, tem lógica não, irmão. Tem lógica não, irmão. Ou seja, o cara vai ali no negócio ali e tem gente que bota aquelas TV grandona, né? Comprar aquelas TV grandona, todo dia que lançou uma TV grandona. 80 polegadas, chegando na casa da minha mãe, esse dia tava uma televisão do tamanho desse quadro aí que eu olhei e falei, varão, você gosta muito de televisão. Ou seja, o sacrifício que a pessoa faz, né? Às vezes ali a pessoa também tem uma determinada situação. Então, ou seja, tem que ter, às vezes, só tem muito problema, muitas das vezes, dentro das comunidades cristãs, que não ensina corretamente a visão do voto. Tá? Não ensina, às vezes, corretamente. Isso gera alguns problemas. Salomão tem uma teoria também, outra coisa. Antes de você pedir, você tem que entregar. A primeira ativação, coloca aqui, ó, antes de pedir, tem que entregar. O que significa isso? Muitas das vezes, Salomão, ele fez a entrega. Olha para você ver, primeira vez que um homem fez isso aqui, ó. Colocou 1000, ele colocou 1000 boi em oferta. Irmão, um cara que tem 1000 boi, sangue de Jesus tem poder, cara. Esse cara, ele não era comum não, ele tinha que ter o que ele tinha mesmo, porque ele era muito fora da curva, tá? Ou seja, ele era o verdadeiro Abel. Abel também, ele era um cara com a mesma cabeça de Salomão, com a mesma cabeça de Ana, com a mesma cabeça de Jefité. Outra coisa, a cabeça de Jefité, por ser mais antiga, era melhor do que a cabeça deles também. Sabe por quê? Jefité falou bem assim, ó, olha aí, ó, versículo 34, olha aí, Juízes 11, 34. Olha o que Jefité falou.